Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do nono ano, sejam bem-vindos ao segundo bimestre. E nós começamos o bimestre, o Centro de Mídias, falando sobre ondas, né? A gente ainda está falando de matéria e energia, mas antes estava falando das partículas e agora estamos falando de ondas, né? Então, as partículas eram matéria, então matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, ou seja, ocupa espaço. Energia é o contrário, não tem massa, não tem volume, não ocupa espaço, mas as energias são importantíssimas porque elas estão em todos os lugares, né, em todos os momentos. É, então, o que é energia, né? A energia ela interage com a matéria, podendo modificá-la ou não. Ela pode estar armazenada em alguma coisa, ou ela pode estar passando por materiais sendo transportadas, ela pode se modificar de uma coisa em outra. Por exemplo, quando eu queimo madeira, né? Eu tenho a energia química guardada lá dentro da madeira, né? Das substâncias químicas da madeira, e essa energia química é transformada em energia térmica, né, quando eu queimo a madeira. Então, tem transformação de energia e também aí a transformação do material. Eu posso também só a energia térmica, por exemplo, esquenta o gelo e derrete o gelo. Aí não sofreu reação química, mas é uma transformação física. Né? Então, as energias elas interagem com as matérias e podem modificá-las, podem movimentá-las e tudo mais. E as energias elas viajam na forma de ondas. Né? Ondas, então, a gente pensa em onda do mar, né? É um tipo de onda. Né? É, as ondas, por exemplo, onda sísmica, quando tem um terremoto, é igual à onda do mar, só que ela acontece no solo, né? Tem uma propagação dessas ondas, mas elas são minúsculas, a gente não percebe, não enxerga, mas a gente sente a energia que está sendo transportada aí por elas, né? Então a gente tem muitas formas de onda ao nosso redor, por exemplo, as ondas do som, as ondas da luz, as ondas que a gente de coisas que a gente não consegue enxergar, por exemplo, como as ondas que estão saindo do celular e indo lá pro satélite para mandar uma informação e voltando pro celular de outra pessoa que vai receber essa informação, né? Então a gente está cercado de ondas por todos os lados. A gente tem, vamos dizer aqui, né, dois tipos de ondas que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um material para viajar, seja sólido, líquido ou gasoso. Né? O som é uma onda mecânica, por isso que não tem som no espaço, porque ele precisa de matéria para viajar e não tem matéria no espaço. Só que o som viaja por qualquer matéria. Aqui a gente falando está viajando o som pelo ar, mas o som viaja na água, senão o golfinho não se comunicava com o outro, baleia não se comunicava com outra, né? Então o som viaja muito bem na água, muito rápido inclusive. E viaja também por sólidos. Vocês já devem ter visto em desenho animado aquele momento em que alguém pega um copo, algum curioso fofoqueiro pega o copo, coloca na parede assim e fica ouvindo quem está falando do outro lado. Então, para que dê certo isso, o som tem que viajar pelo sólido da parede também. Né? Então, as ondas mecânicas precisam de material, não importa, às vezes viaja melhor por um estado físico do que outro, mas precisa de material. Já as ondas eletromagnéticas não, elas também podem viajar pelos materiais, mas elas também podem viajar na ausência de matéria. Então, as ondas que a gente recebe do Sol são ondas eletromagnéticas. A luz, o calor que vem do Sol são ondas eletromagnéticas, porque conseguem viajar pelo espaço, onde não tem matéria, e chegar na gente aqui. Ainda falando de ondas mecânicas, elas podem viajar de duas formas diferentes. A gente tem as mais conhecidonas, né, que faz aquele desenhinho que a gente sempre faz quando fala de ondas. Essas são as ondas transversais, né, como as ondas na água ou a onda do terremoto, as ondas sísmicas, são as ondas transversais. As ondas sonoras, o som, ele não viaja dessa mesma forma, ele viaja como se fossem empurrõezinhos nas moléculas de ar que vão transferindo a energia, não são as moléculas que vão daqui para lá, é a energia que vai dessa molécula para essa molécula de cá. Então vai transferindo como se fossem empurrõezinhos. Essas são as ondas longitudinais, porque vai de empurrãozinho longe, né? Então essas são as duas formas de propagação de ondas mecânicas. As ondas mecânicas do som, então, se propagam dessa forma longitudinal, e ondas na água ou no solo, como as ondas sísmicas, ondas de impacto, são transversais, como a gente costuma desenhar as ondinhas.
As ondas eletromagnéticas, então, que foi o que mais falou na aula do centro de mídia, são aquelas capazes de viajar pelo vácuo do espaço, e a gente tem um espectro eletromagnético que a gente chama, né? Esse espectro eletromagnético é o que? São todos os tipos de ondas eletromagnéticas que a gente conhece, né? E que elas têm tamanhos diferentes. A gente começa com ondonas bem grandes, que a gente fala que são as ondas de rádio, né? Elas são ondonas bem grandes e elas vêm diminuindo aos poucos até chegar em ondas de raio, que a gente chama de raios gama, que são minúsculas, 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 né? Então, nesse meio de caminho, a gente tem as ondas de rádio, a gente tem as micro-ondas, a gente tem o infravermelho, que é calor, a gente tem a luz visível, que é o que a gente enxerga naquelas cores do arco-íris. E depois, diminuindo cada vez mais, aí vem as ondas que já são perigosas para o nosso organismo, né? Os ultravioletas, que podem causar câncer de pele quando em excesso, o raio-x e os raios gama, que são usados em usinas nucleares, por exemplo, que são liberados por materiais radioativos, né? Os raios gama. Qual é a diferença, né, desse tipo de ondas, né? Então a gente vê que as ondas têm algumas características, essas ondas que são transversais, elas têm algumas características. Então, para a gente entender o que está acontecendo de ondonas para ondinhas, a gente tem que ver essas características. As características são: o ponto mais alto da onda eu chamo de crista, a crista da onda. O ponto mais baixo eu chamo de vale. Então, crista e vale. Entre a crista e o vale, esse caminho do meio aqui, né, a altura mediana, eu chamo de ponto de equilíbrio. Então, ele vai para a crista, para o vale, para a crista, para o vale, para a crista, para o vale. A altura entre o ponto de equilíbrio e a crista, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale, eu chamo de amplitude da onda. Então, tem ondas que são bem altas, eu tenho ondas que são achatadinhas. Quando eu tenho, por exemplo, som, né? Som, se eu fosse falar de amplitude, sons com muita amplitude é aquele que eu chamo de volume alto, né? Tá, nossa, aquele som pancadão, né? Não, o volume está muito alto. Quando eu falo que o volume do som está muito baixo, é porque a amplitude é pequenininha. Só para ter uma noção do que é amplitude, né? No caso do som. Então, isso é amplitude. Entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, eu tenho, que a gente fala, né, o tamanho da onda, né, ondonas e ondinhas. Esse é o comprimento da onda. É o comprimento da onda. E quantas ondas eu tenho num espaço de tempo? Então, aqui que é uma ondona, eu tenho uma ondona só nesse espaço, né? É a frequência. A hora que eu tenho ondinhas, nesse mesmo espaço eu vou ter um monte de ondinhas, né? Então, quantas ondas eu tenho num espaço de tempo é a frequência. É como se eu estivesse agitando uma corda, e se eu agito uma vez por segundo, eu tenho, então, uma crista e um vale, um vai e volta, né? Porque eu chamo de oscilação. Uma oscilação por segundo eu chamo de um hertz. Se eu agito ela muito rápido, em cada segundo eu posso ter, por exemplo, 50 oscilações, 50 ondinhas, né? E aí eu chamo de 50 hertz, 50 oscilações por segundo. Essa é a frequência. Então, olha só, quanto maior é a onda, o comprimento da onda grandão, ondona grandona, frequência baixinha. Quanto menor é a ondinha pequenininha, frequência alta, porque nesse mesmo espaço eu vou ter um monte de ondinhas. E para ter um monte de ondinhas eu tive que pôr mais energia, certo? Vamos pensar aqui, quanto de energia eu tô pondo aqui? Eu tive que pôr muito mais energia. Então, as ondas de alta frequência têm muito mais energia do que as ondas de baixa frequência. É por isso que as ondas de alta frequência são muito mais perigosas para o nosso organismo, porque elas entram, se ela entrar no nosso organismo, ela entra com muita energia e elas são pequenininhas, então elas conseguem entrar lá e podem danificar o seu DNA, que é a molécula lá dentro. Então ela pode conseguir de tanta energia pequenininha entrar, achar o seu DNA e danificar ele, causar o câncer, né? Ou se for uma quantidade muito grande dessas ondas, como aconteceu em Chernobyl, quem estava lá perto, né, começar o dano é tão grande que começa a desfazer os tecidos do corpo, né?
e causar a morte em pouco tempo, desfazendo os tecidos, que é uma coisa horrorosa de se ver, de se sentir. Não desejo isso pra ninguém, pelo amor de Deus. Porque é muita energia, uma quantidade absurda de energia, né? E a gente não sente essa energia. Esse que é o mais maluco. Se a gente for lá em Chernobyl hoje, ficar sentadinho na sala onde estão guardadas as roupas que ficaram totalmente radioativas das pessoas que usaram na época, que tá dentro de um porão lacrado, você ficar sentado no meio daquela pilha, vai receber toda aquela radiação, você não vai sentir nada. Nada, né? Então é uma energia gigantesca e totalmente silenciosa, porque o nosso organismo não tem mecanismos de reconhecimento daquela energia. É perigosíssimo, né? Então, a gente tem um jeito de descobrir a frequência ou o comprimento de onda de alguma onda que a gente está estudando, que é fazer uma continha em que vou aumentar aqui, uma continha em que a velocidade, o comprimento de onda é esse símbolozinho chamado lambda, é um L minúsculo grego, né? Parece um Y de ponta cabeça, mas é um L minúsculo grego, né? Que é o comprimento de onda, vezes a frequência, né? Então, por exemplo, para ondas eletromagnéticas que viajam na velocidade da luz, então eu posso colocar a velocidade da luz aqui, que é 300 mil metros por segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo, 300 milhões de metros por segundo. E se eu tenho, então, o comprimento de onda, eu consigo descobrir a frequência. Se eu tenho a frequência, eu consigo descobrir o comprimento de onda fazendo uma continha de... Como é que chama? Equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, né? A gente faz essa continha aí. Então, assim que se descobre. Então a gente pode dar usos para essas ondas, né? Para qualquer onda, e aí a gente está falando de onda eletromagnética, então a gente começa lá com as ondas de rádio que a gente usa, nos rádios que a gente usa para receber sinal de televisão e tudo mais. Aí a gente usa micro-ondas, né? As micro-ondas a gente usa ali, a gente usa no controle remoto. Então cada frequência a gente usa para alguma coisa, né? Então a gente usa no controle remoto, a gente usa essas ondas de grande comprimento de onda, baixa frequência, para mandar os sinais do celular, né? E aí a gente vem para o infravermelho, que é o calor que a gente sente, a luz visível, que a gente usa para enxergar mesmo, e aí a gente vai para ultravioleta. Ultravioleta a gente usa para fazer análise em laboratório, para ver até quanto que certas bactérias aguentam e fazer tratamentos contra certas doenças, ou para perícia criminal, né? Usa o ultravioleta para ver onde que tem alguma mancha de sangue, alguma mancha de sêmen, né? E aí descobre o que aconteceu. A gente usa o raio-x na medicina, né, para ver órgãos internos ou ossos, dependendo da calibragem, e os raios gamas nas usinas nucleares, nesses materiais radioativos, né, que a gente usa aí, que são perigosos, mas também têm seus usos. Agora, as ondas interagem com a matéria e elas podem ter 3 tipos de interação: a reflexão, a refração e a difração. Né? A reflexão é o mais fácil deles, né? A gente usa muito para espelho, né? Refletiu, então é quando a onda bate e volta. Então tem coisas que refletem totalmente, como espelho, então toda onda que bate vai voltar, de luz, no caso, né? De luz visível, no caso do espelho, toda onda que bate vai voltar. Ou alguns que refletem um pouco, então às vezes você vê um reflexo no vidro, então uma parte passa e uma parte reflete. Né? Então posso ter reflexão total ou parcial. Quando a onda passa de um meio para outro diferente, por exemplo, quando ela passa através do vidro, quando ela passa do ar para a água, qualquer onda, mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que tem, ela vai sofrer ou ela vai dar uma freadinha ou ela vai dar uma acelerada, né? Então ela vai sofrer um leve deslocamento aí, isso eu chamo de refração. Quando ela passa de um meio para o outro, ela sofre um deslocamentozinho. É o que acontece, então, no caso quando a luz passa do ar para a água, o que acontece? Eu vejo um objeto quebrado, se eu colocar um canudinho assim num líquido, né, eu vejo que parece que ele está quebrado. Né? É efeito da refração. Quando eu olho de cima
um lugar e eu vejo um peixe ali, ele não está no lugar que eu acho que o meu olho está enxergando. Ele está um pouquinho deslocado porque tem o efeito da refração, que é essa luz que sofreu uma leve curvatura. Então isso é refração. E eu tenho o terceiro, que é a difração. Na difração, a onda sofre como que uma curvatura, mas ela não está mudando de meio, por exemplo, de ar para líquido, né? Ela está passando por exemplo, tem um muro e o som vai passar para lá do muro, né? Então ela sofre uma curvatura para passar, ou ela vai passar pelo buraco de uma fechadura, né? Então ela sofre esse movimento de passar por um ambiente mais estreito, então isso é difração, e depois, né, de novo, um ambiente mais largo. Então ela sofre difração nesse sentido aí. Tá? Então essas são as interações: reflexão, refração e difração, ok? Tá ficando bastante coisa, mas aqui onda é um negócio complexo mesmo, que a gente precisa pensar aqui, né? Uma Então, assim, como o Centro de Mídias falou muito mais de ondas eletromagnéticas, né? Eu vou finalizar só falando dessa questão de reflexão, refração e difração. Às vezes a gente liga com onda mecânica, né? Que não é eletromagnética, mas que também servem, assim, só para lembrar vocês, né? Que quando a gente fala, por exemplo, no som, um eco, significa que por que eu ouço de volta aquilo que eu falei para lá, né? Então o som foi para lá. Mas se eu ouço de volta, é porque ele voltou. Então, uma parte que bateu em algum aparato, em alguma parede e tal, voltou. Isso a gente consegue perceber muito bem quando é um ambiente grande e vazio. Porque quando ele volta e tem muitas coisas no meio, ele vai batendo nas coisas e vai ficando, né? Mas quando tem vazio, ele consegue voltar para os nossos ouvidos. E o que é esse voltar? É reflexão, então o som também reflete, né? Então isso aqui que eu tô falando, essa interação das ondas, é para onda mecânica e eletromagnética, serve, né, para os dois tipos, tá? Então, só para lembrar isso com vocês. O finalzinho aqui do capítulo, as últimas 3 páginas, eu vou deixar para as próximas vezes, quando eles falarem alguma coisa de onda mecânica, de audição, né? Que aí é mais onda mecânica mesmo. E eles estão falando bastante de onda eletromagnética, vai entrar na questão de saúde, dos usos, né? Então eu vou ficar por aqui porque também já foi muita coisa, né? Já tem bastante assunto aqui para falar. Beleza, gente? É isso. Espero que tenha ajudado. Vocês usam a aula do Centro de Mídia junto com esse vídeo aqui para ajudar vocês a fazerem os exercícios, a compreender. Se não for aluno meu também que não recebeu o mesmo exercício, mas espero que ajude vocês a entenderem, beleza? Até a próxima!